bom dia, senhores, senhoras e senhoritas. Vamos trabalhar então hoje os contrastes do Brasil no século XX. Eu sou o professor Leonardo, tá? E estamos vendo alguns temas de história. Quando falamos de contrastes do Brasil no século XX, entendam início da República, tá? A República que vai ter seu princípio com o Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, sucedido depois por Floriano Peixoto e o que nós chamamos de República da Espada. Depois nós vamos ter a República Velha. Bom, esse Brasil, em seu início, é um Brasil que está livre da escravidão, do negro africano, e que está trazendo o imigrante italiano, alemão, polonês, austríaco, tá? De diversos lugares do mundo. Claro, pessoal, quando a gente fala alemão, polonês, austríaco, temos que entender que nós estamos falando em etnias, não em estados, porque muitos estados, como a própria Polônia, não existiam. Eles vão existir a partir de 1918, do fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, esses indivíduos vieram ou da Rússia ou da Áustria-Hungria, que eram estados. Tá? Mas falavam polonês e tinham os mesmos costumes. Vamos pensar assim, a mesma questão de alguns alemães que não vieram da Alemanha, vieram do Império Austro-Húngaro, que hoje boa parte desse império pertence à Alemanha. Falavam alemão, porém não eram necessariamente húngaros, né? Eles estavam dentro de um império. Bom, então essa é a primeira lógica que nós temos que entender. Esses imigrantes, eles já vêm numa ideia que foi levantada ainda por Dom Pedro II, tá? Que ele chegou a montar duas colônias alemãs para ocupar as regiões que se dizia com vazios demográficos no Brasil, tá? Como a região sul do Brasil. Obviamente, essas primeiras colônias não deram certo. Tá? Mas a partir da República, esses imigrantes são trazidos por duas necessidades. Uma, substituir a mão de obra escrava, principalmente nos cafezais, na região de São Paulo, tá? Que era o principal motor do Brasil econômico na Segunda República. Tá? Então, eles que vão ocupar esses postos de trabalho que até então eram dos escravos, vão receber salário, na teoria, porque nós vamos ter diversos relatos, inclusive cartas enviadas para a embaixada italiana, e até nós tivemos uma suspensão dos imigrantes no início do século XX por conta de escravismo branco. Né? Os senhores escravizadores, não contentes em ter escravizados os africanos, agora tentaram escravizar os europeus. Tá? Porém, com a Lei Áurea, assinada ainda em 1888 pela Princesa Isabel e ratificada na República, tá? Não era mais possível esse tipo de sistema. Tá? Porém, vocês sabem que até hoje nós temos aí o Ministério do Trabalho e Emprego pegando gente em situação precária em trabalho escravo, inclusive na nossa região. Bom, dando continuidade, então este pessoal vem para este primeiro momento. Num segundo momento, meus caros, o que é muito importante, eles vêm para produzir alimentos. Para vocês terem ideia, o Brasil foi um país que já começou deficitário. O Brasil não produzia nada de alimentos, nós tínhamos que comprar tudo de Portugal e da Inglaterra após a independência. Nós comprávamos tudo, até o feijão vinha enlatado da Inglaterra. Era caríssimo. Para vocês terem ideia, as pessoas mais abastadas, que tinham mais dinheiro, compravam terrenos longe da cidade, chamados chácaras, para poder produzir boa parte do alimento para não ter que comprar importado. Tá? Aí que vai surgir a figura da chácara e do chacreiro. Tá? É uma invenção dos portugueses no Brasil colônia, tu ter uma chácara. E aí na República isso vai ser mais reforçado ainda. Por quê? Porque nós produzimos pouquíssimo alimento. Então daí que vem os italianos, alemães, poloneses, colocados principalmente no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para produzir alimento. Os que estão em São Paulo é basicamente para trabalhar na questão do café. Tá? Na questão do café. Então nós vamos ter toda esta produção pensada, tá? Para que o Brasil pudesse ter um produto interno bruto, o famoso PIB que se fala hoje.
tá? Para que o Brasil pudesse produzir alguma coisa, para que o custo de vida do brasileiro caísse. Isso explica muito porque o Brasil, historicamente, é um país deficitário, um país quebrado. Nós demoramos muito para produzir o nosso próprio sustento. Obviamente, hoje nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? Porque graças à natureza nós temos um solo fértil, nós temos um clima fantástico, tá? Que proporciona essa produção, porém que não tinha sido utilizado até o início do Brasil República. Esse é o ponto assustador. E esses imigrantes, coitados, quando eles chegam, eles vêm com a promessa de que vão ter terras planas, limpas, e chegam, literalmente, são largados no meio do mato, né? Como diria o Nono, quando eu cheguei aqui era tudo mato. É essa a lógica, tá? Essa a lógica. Até as colônias novas, vamos pensar aqui, a nossa Chapecó, ela é uma colônia que ela vai surgir com a colônia militar de Chapecó em 1881. E as pessoas vão começar a vir morar aqui no século XIX e vai se tornar município em 1917, tá? Após passar de colônia para vila e de vila para município. Tá? Então, em 1917, quando as pessoas começam a vir do Rio Grande do Sul em 1920, ou seja, já era até município, já tinha gente vivendo aqui, nós temos um problema. Ainda é mato. As pessoas compram as terras, chegam, tem que derrubar as árvores, das árvores cortar as tábuas, fazer sua casa com as árvores, fazer os móveis com as suas árvores. Se você pega o móvel da bisavó que está lá na família, você vai ver que aquilo pesa uns 300 quilos, porque é madeira bruta. Pesada. Por quê? Porque foi feito com o mato que tinha ao redor. Tá? É essa a lógica. Esse imigrante vai sofrer muito. A água ele vai ter que buscar no rio. Não tem água tratada, não tem água potável. Não tem. Tá? A luz, quando consegue querosene, está feliz da vida. Se não, é fazer tocha mesmo, meu querido. Tá? O que chamamos de borraio, que é um tipo de fogo de chão, né, feito no chão com grimpa. O que é grimpa? São restos de pinheiros, né, pinhas que caem e a parte mesmo dos espinhos que secam, que você coloca fogo e aí em cima você colocava o panelão para poder fazer a sopa. Tá? E aí aquilo que iluminava, que ficava bem no meio da casa, inclusive depois o pessoal vai fazer o jipe. As casas eram de chão batido. Eram de chão batido. Claro, quando eles conseguiam pegar madeira de lei, eles levantavam e faziam assoalho de tábua, mas um troço bem grosseiro mesmo. Tá? Então esse imigrante sofre muito. Ele tem que trabalhar de forma absurda para poder organizar a sua vida. Ele tem que cortar todas as árvores com serrote vai e vem. Eu tenho um aqui em casa que ele tem um século, que ele era do meu bisavô. Tá? Que eles usaram para cortar a parte da mata na região onde hoje é Getúlio Vargas, que era o reduto de uma colônia polonesa. Tá? O vai e vem é um serrote cujo vão duas pessoas, uma em cada lado, para poder cortar grandes espaços. Industrialização, você vai ter aonde? São Paulo. São Paulo é que vai ser industrial por conta do café. Tá? Então as primeiras fábricas, a Fiat Lux, que vai produzir fósforos, sapatarias, estão em São Paulo. Tá? São Paulo, para vocês terem ideia, a primeira greve geral do Brasil foi em 1917, São Paulo. São Paulo parou, o Brasil parou, porque toda a produção, que ia desde calçado, roupas, até fósforos, era feita em São Paulo. O resto do Brasil era tudo mato. Era tudo mato. Tá? Então, essa aqui é a lógica. E nós vamos ter um pouco de ampliação, não muito da industrialização, nesse período. Nós só vamos ver mesmo ampliação da industrialização no Brasil a partir de Juscelino Kubitschek, em 1950, e a partir dos governos militares de 64 em diante. Tá? Nós não temos muito isso. A base do Brasil desta época era um país camponês, que o pessoal produzia para comer. Tinha a sua horta, tinha seus bichinhos em casa, o boizinho, o porquinho, a galinha, tá? E tinha toda essa produção. Tá? Nessa questão, inclusive, tá? Nós vamos ter a seca no Nordeste, que vai provocar o êxodo para São Paulo, as pessoas tentando sobreviver, e isso vai ser, o início vai ser no começo do século, mas, vamos dizer assim, o seu ápice vai ser a década de 60 e 70, que muita gente migra
tá? Mas não é o que nós vamos reforçar. Tá? E em São Paulo, esse operário, que tem aí muitos imigrantes, vão trabalhar de 16 a 18 horas por dia. Uma jornada de trabalho que não tinha regra, que basicamente era uma negociação entre patrão e empregado. Tá? Que é algo assustador, e as pessoas muitas vezes morriam de inanição quando não se machucavam e acabavam sendo mandadas embora. Certo? Mas também, esse ponto, como falei para vocês, é uma questão bem específica em São Paulo. Não é algo muito adiante. A maioria, como falei para vocês, do Brasil, camponês. Camponês é quem? O cara que produz para comer. Tá? Então, meus amiguinhos, é esta a lógica do Brasil. O Brasil vai tentar sua expansão ferroviária, tá? A partir de um acordo do governo republicano, tá? Com um americano chamado Percival Farquhar, que é o cara que vai colocar as linhas de trem. Porque qual que é a ideia? Tentar levar essa produção feita pelos imigrantes, tentar levar toda a produção do Brasil para os diversos lugares, ou seja, interligar o Brasil. Tá? Qual que é o negócio? Farquhar constrói, porém 2 quilômetros para cada lado das ferrovias são dele. Ele pode explorar a madeira, ele pode explorar as terras. Tá? Só esqueceram de avisar as pessoas que viviam aos arredores, onde se criou as estradas de ferro. E aí nós vamos ter a famigerada Guerra do Contestado, tá? Onde os caboclos que viviam do corte de erva aos arredores da ferrovia, aqui em Santa Catarina, tá? Você pega a região ali de Caçador, Irani está um cemitério, tá? Teve uma guerra. O primeiro avião usado em combate no Brasil foi na Guerra do Contestado. E durou só um dia, porque o aviador deu num pinheiro e morreu. Tá? Então, nós temos uma guerra terrível, com milhares de vidas, centenas de vidas perdidas, perdão, milhares não, foram centenas de vidas perdidas, tá? Principalmente de caboclos e pessoas do exército brasileiro. Uma segunda guerra que nós vamos ter é em Canudos, que foram sertanejos que se reuniram, montaram uma comunidade com um monge, tá? Chamado Antônio Conselheiro, que vai ensinar eles a produzir, a plantar, e eles vão começar a viver numa comunidade cristã. Adivinha, os fazendeiros locais não gostaram disso, porque perderam o mandonismo local, e disseram que eles eram monarquistas. Os coitados nem sabiam que era uma monarquia. E foram atacados pelo exército brasileiro. Tá? Canudos hoje está na Bahia, está no fundo de uma barragem. Quando a barragem baixa, ainda aparece a cidade de Canudos, tá? Onde morreram muitas pessoas também. Tá? Essas são as guerras do início da República. Certo, meus queridos? Então, qualquer coisa comentem embaixo, perguntas possam fazer que eu responderei. Um grande abraço para todos e até mais.